melhor programa dessa TV chegou, Catedral Jovem na TV. Ao meu lado está nosso pastor dos jovens, Adriano. Oi, tudo bom, Ana Júlia? Tudo ótimo, começou o melhor programa da TV, uai. É verdade. Estamos aqui com o nosso líder dos jovens, Rafael. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. E o nosso entrevistado de hoje, pastor Geraldo Nascimento, seja muito bem-vindo. Oi, Ana, obrigado Adriano, obrigado, Rafael. Bom, o meu indiano mais brasileiro. Para mim é um motivo de alegria estar com vocês novamente, para a gente continuar tratando de missões, ainda Amém. que com um ângulo um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos tocar o barco, vamos ver o que Deus fala. Então, o nosso tema de hoje é maturidade da igreja na América Central. E falando sobre isso, pastor, qual a maturidade que a igreja precisa ter? Então, a América Central, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belize, Panamá e outros, está aqui do nosso lado, tem uma igreja crescida. Quando a gente fala de missões na América Central, não é para você enviar um missionário para ganhar alma lá. Mas a igreja brasileira, ela é um grande potencial. E ela precisa usar esse potencial para ajudar as igrejas vizinhas aqui dos países da América Central, que foram igrejas que cresceram, né? Se você pegar os números de cristãos evangélicos na América Central, os números são altos, né? É uma igreja que cresceu numericamente, mas não cresceu em maturidade. Não é uma igreja madura, não é uma igreja que tem os seus fundamentos na Bíblia, os seus fundamentos de fé. Então, a igreja brasileira, ela tem um potencial muito grande e, na minha concepção, ela pode ajudar muito, contribuir muito para que essas igrejas amadureçam e se tornem uma potência nesses países, né? E possa crescer mais rápido ainda o evangelismo nesses países e ganhar muito mais almas para o Senhor. Essa é a necessidade da América Central, uma missão diferente, não é? Onde nós vamos para dar curso, para ensinar a igreja sobre maturidade. Ótimo. Pastor, qual é o número, o senhor estava falando sobre o Panamá, né? Qual é o número de cristãos no Panamá? E qual é o desafio que a igreja brasileira tem a desenvolver no Panamá? O Panamá é um país parecido com o Brasil. Para começar, a idade é a mesma. O Panamá tem pouco mais de 500 anos. Né? O Brasil é um jovem país. Nós somos uns adolescentes, né? Perto dos países da Europa, e nós somos adolescentes. O Panamá é um país muito parecido com o Brasil. É um país muito interessante, inclusive para os jovens. É um país que está crescendo muito, tem muita oportunidade de trabalho, né? Tem uma igreja crescida, a população do Panamá não é muito grande, estou com ela aqui, ó, é 4,1 milhões de habitantes, 4 milhões e 100 mil, né? Pequeno. E tem 29% dessa população de evangélicos, de cristãos. Tá. Mas qual é o problema de parte da igreja do Panamá? E aí é difícil a gente explicar isso aqui. Porque o Panamá, como outros países vizinhos, sofreu, eles receberam um evangelho, que eu vou colocar assim, um evangelho mal ensinado, um evangelho mal pregado. E é um povo muito bom de você lidar com eles. É um povo aberto para o evangelho, é um país que tem oportunidade para quem quer desenvolver negócios, mas é uma igreja que precisa extremamente de conhecimento da palavra, de fundamentos bíblicos. O senhor considera então que o Panamá, ou a igreja local, né, ela tem um evangelho raso, um nível de espiritualidade raso, é isso? Isso, é isso. E o Panamá tem um outro problema seríssimo. O Panamá, 12% da sua população são ateus. Não creem em Deus. Não é? Por um lado, bom, temos 29% da população, Adriano, se considera cristãos. Não é? Mas nós temos também 12% de ateus. Isso é um problema num país tão pequeno. Né? Então, esses são os desafios do Panamá. Agora, uma coisa interessante. O Panamá, por estar muito próximo aos Estados Unidos, ele tem muita influência dos Estados Unidos. O Panamá fala espanhol? Sim, fala espanhol. Mas se você vai trabalhar lá ou vai trabalhar com o evangelho, é importante você saber também o inglês. Você vai desenvolver mais rápido nesse país. Para o trabalho missionário, né? Isso, trabalho missionário. E também... Um trabalho missionário diferente.
né? Não para ganhar, mas para dar maturidade à igreja. E também, em 2010, os antropólogos disseram que a Guatemala seria um país onde o número de cristãos evangélicos superaria o número de cristãos católicos. Não sei se isso realmente tem acontecido, que já se fazem 10 anos, né? Agora, o que eu queria fazer uma pergunta como missionário, pastor Geraldo. Qual é a importância e se existe relevância nisso, o fato de número de cristãos evangélicos ser superior ao número de cristãos católicos, pensando que nós estamos trabalhando para levar as pessoas a conhecer a Cristo. Existe alguma relevância nessa mudança ou nessa pontuação dos antropólogos? Muito boa essa pergunta do Adriano. A Guatemala tem 17 milhões e meio de habitantes, 4,8 milhões de cristãos. O problema, como eu já disse, é que tem um evangelho muito corrompido na Guatemala. Não sei se vocês sabem, mas a Guatemala tem muita máfia, né? Tem muita máfia, muito tráfico, muitos grupos organizados que dominam o país. E infelizmente, né? Infelizmente, a gente fala isso com dor no coração, mas parte da igreja na Guatemala está influenciado por essas gangues, influenciado por essas organizações, e há muita corrupção dentro da igreja da Guatemala. Então o número de cristãos foi alto, mas cresceu o número de cristãos, mas não houve uma transformação no país. Pelo contrário. Também, né? E isso é um problema gravíssimo, né? Eu vi alguns anos atrás um pregador da Guatemala, no Brasil, dizendo que a Guatemala estava debaixo de um avivamento. Um avivamento, ele transforma um país, ele transforma uma cidade, ele transforma a população, ele muda tudo, ele afeta a cultura, ele afeta essa população. Há prosperidade, aonde chega avivamento, há prosperidade. E se você for estudar sobre a Guatemala, essa não é a realidade, infelizmente. Houve sim vamos dizer que houve um inchaço. Muitos cristãos, porém, o problema dos países da América Central estão no que eu já disse. A igreja cresceu em número, mas não cresceu em profundidade, não cresceu nas suas doutrinas, não cresceu no conhecimento da palavra e na vivência da palavra. Porque se você leva o evangelho para um povo e não ensina esse povo a viver no evangelho, não haverá transformação dessa sociedade. E qual é a frente do trabalho missionário na América Central? Olha, escola para líderes, escola para pastores. O pastor Luciano Subirá faz um trabalho no Brasil, e eu já disse isso para muitas pessoas, muitos pastores, que deve ser feito nos países da América Central. Ele tem uma escola, que é o Casa de Zadok, que é específico para líderes, para amadurecimento de liderança. Esse é o foco da América Central. Eu estou com um projeto, estou desenvolvendo esse projeto bem lentamente, até porque eu tenho poucos contatos ainda, e eu não tenho uma organização por trás, eu não tenho uma missão por trás de mim, né? Mas eu estou começando a desenvolver um trabalho, um projeto na América Central, onde nós vamos fazer exatamente isso. Usar homens de Deus, mulheres de Deus no Brasil, que são maduros, que são conhecedores da palavra, que têm profundidade na palavra, e começar a estabelecer pequenas escolas nesses países para trazer fundamento para a igreja. Eu estava dizendo ali agora há pouco, um tempo desse eu li, você lê logo no primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu fui estudar por que Paulo começa o livro de Romanos falando sobre aquilo. O Império Romano foi o império que mais durou, ele durou 1000 anos, não é? E não era um povo que pensava muito. Naquela época, as cabeças pensantes eram os gregos, né? Os romanos trabalhavam muito, eles dominaram o mundo através da força, não é? Isso, mas não pensava muito. As cabeças pensantes da época eram os gregos, que influenciaram o Império Romano para pensar de acordo, para desenvolver o seu pensamento, para conquistar na independência de Deus. É por isso que Paulo começa o livro de Romanos assim: eu não me envergonho do evangelho. Eu não vou falar sobre filosofia, eu vou falar sobre o evangelho. O que nós encontramos nesses países é um evangelho mal ensinado, é um evangelho contaminado, né, pela cultura. Que é o que aconteceu com o próprio Brasil.
né? O evangelicalismo no Brasil, ele veio todo infiltrado de tradições católicas, de tradições de culturas até africanas trazidas pelos escravos, né? Veio recheada disso. Então, foi necessário um tempo de refinamento. Claro que eu considero que a espiritualidade da igreja brasileira ainda não esteja em um nível satisfatório, ainda existe mais para buscar. Mas em relação a outros países da América Central, em relação a outros países da América, nós estamos um passo adiante nessa questão de ensinar outros países aquilo que a gente já aprendeu, né? E falando sobre missões, a nossa igreja também trabalha missões na África, mas não somente na África, na nossa região também, na nossa cidade, não é isso, Adriano? Ali na Catedral da Família, Ana Júlia, nós também, através da Associação Beneficente Manancial, nós conseguimos atender ali desde gestante até pessoas de idade. Então, nós temos também uma missão local. Temos o trabalho na África e também temos uma missão local. E eu vejo, Rafael, que esse trabalho missionário que o pastor Geraldo está falando, ele é algo que nós também temos que trabalhar com a maturidade dos jovens da Catedral da Família, porque é uma grande porta que as missões da Catedral da Família também podem desenvolver. Jovens maduros, jovens de conhecimento, que podem fazer missões também na América Central. Como a Adriana acabou de falar, vamos conferir um dos trabalhos que a ABM faz na nossa igreja. A Igreja Catedral da Família desenvolve uma parceria com a ABM, Associação Beneficente Manancial, entidade assistencial sem fins lucrativos, composta por membros da igreja, com o foco principal de promover o voluntariado e a assistência social em caráter de filantropia, com objetivo socioeducacional, cultural e ambientalista. Graças a Deus que hoje você vai realizar nosso sonho, né? Porque é muito difícil aqui nós fazer, né? E mandado por Jesus, vocês estão aqui também, né? A ABM, a Catedral da Família, tem sido uma família para mim, né? Porque eles estão me dando força em tudo, me ajudou na minha casa, me ajudou no alimento, me dá forças, né, para me erguer, para me continuar, porque nunca me deixa sozinho. Quando eu tô caindo, assim, eles me erguem de novo. A Catedral da Família, ela protege a gente, cuida da gente, só porque os pessoal da sede tá fazendo os melhores pra gente, Deus cura a gente. O Impacto Social é um dos nossos projetos, fazendo atendimento a toda a população aqui de Santa Bárbara. Esse é um dos projetos da ABM em parceria com a Igreja Catedral da Família. Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor. Que foi perfeito. Eu já cortei o cabelo, já passei pelo ortopedista, agora vou passar pelo cardiologista. E eu quero parabenizar, né, a vocês, a ABM. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe. Bom, nós estamos aqui com a Érica, ela que é professora da Universidade Unip. Nós estamos aqui para mostrar uma das nossas parcerias. A ABM, em parceria com a universidade, ela trouxe o grupo de nutrição. Professora Érica, fala para nós como é para você e as alunas estar aqui prestando um dia de assistência ao próximo. Para nós, como universidade, e eu falo como professora das alunas, é muito enriquecedor para elas, porque elas estão vivenciando um momento multiprofissional, elas estão se relacionando com profissionais das outras áreas, e elas estão vivenciando uma realidade diferente da sala de aula. Então isso enriquece bastante. Elas trocam experiências e elas adquirem experiências como estudantes. Isso é muito bom, muito importante.
Nós estamos aqui com a doutora Andréia, ela que é cardiologista e está conosco nesse impacto social. Doutora, fala para nós como é deixar a sua casa, né, seus filhos, para poder doar um dia em favor do próximo. É sempre um prazer, né? Quando nós recebemos o chamado de Deus, primeiramente, da ABM, para estarmos aqui dedicando um dia da nossa vida àquele que tem dedicado tantos dias para todos nós. Eu só tenho a agradecer a Deus e a ABM por estar aqui e convocar os meus colegas. Essa oportunidade que nós temos de prestigiar a nossa população, de estarmos dando assistência àqueles que necessitam de nós. É sempre muito prazeroso. Nós estamos aqui com a dona Maria José, ela que foi atendida pela cardiologista. Fala para nós como foi a sua espera para poder conseguir uma consulta com o cardiologista e como que foi esse atendimento. Foi ótimo, bem atendida, as meninas deu maior atenção para nós, né? Tem 6 anos que eu estou esperando por uma cardiologista aqui na nossa cidade. E até hoje nós não temos a oportunidade, agora viemos ter, né? E agradeço muito por o atendimento, né? Pela ABM, proporcionada para vir aqui na nossa cidade, pelo atendimento de todas vocês, por o tratamento se tratando muito bem, né? Graças a Deus, primeiramente a Deus, por indicar vocês a vir aqui nos atender. Nós nos sentimos muito felizes por estar proporcionando à sociedade de Santa Bárbara esse atendimento que engloba várias áreas da assistência social, e aqui estamos com voluntários, médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, cardiologistas, cabeleireiros. São vários profissionais que estão aqui como voluntários para proporcionar à cidade de Santa Bárbara essa assistência social, mas com um intuito maior. Nós estamos aqui para dizer do grande amor de Deus e eu me sinto muito feliz de fazer parte deste grande projeto. Voltamos com o nosso programa Catedral Jovem na TV, com o nosso pastor Adriano, nosso líder dos jovens Rafael e o nosso convidado de hoje, pastor Geraldo Nascimento. E fala pra gente, qual é a importância do Equador? Oi, Ana, muito obrigado por essa pergunta. Gente, nós precisamos entender a necessidade do Equador. O Equador tem 17 milhões de habitantes, 91% da sua população confessa ter uma religião. 80% são católicos, 11% são evangélicos. Agora preste atenção nesse dado. Existe no Equador mais de 600 povos, pequenos povos, sem nenhuma presença evangélica. Nós estamos falando de um país que está aqui no nosso lado, né? O Equador, de alguma forma, é o vizinho do Brasil, está aqui próximo. Vou repetir, mais de 600 povoados que não têm presença evangélica. Então nós temos aqui muitos povos não alcançados aqui do nosso lado, literalmente do nosso lado. Mas a igreja brasileira parece que ainda não percebeu isso. Na Cordilheira dos Andes, você tem muitos grupos ainda não alcançados. Você tem um grupo na Cordilheira dos Andes que são os Shuaras. Os Shuaras é uma tribo muito interessante, eles ainda são canibais, né? Você já imaginou isso, né? Eu encontrei uma tribo canibal na África, né? Perto da Tanzânia, perto do Quênia. Ali tem uma tribo, né, que são os Maasai. Os Maasai ainda é uma tribo canibal. Mas nós temos aqui do nosso lado os Shuaras. Os Shuaras é um desafio. Tem alguns trabalhos que começaram a fazer alguns trabalhos lá no Equador. Mas o que acontece com o missionário brasileiro? O nosso clima aqui é um clima tropical e lá é muito frio. Então o missionário vai, começa o trabalho e ele não resiste o clima, ele não consegue ficar lá, ele não consegue se adaptar e acaba desistindo. Lá tem muita coisa que começou, mas nenhuma delas foi dado continuidade. Né? Os Shuaras é uma tribo a ser alcançada. Tem uma outra tribo que eu coloquei o nome dela aqui, é meio complicado de falar, mas eu acho que eu vou conseguir falar. São os Huaranis. Huaranis é uma outra tribo, está aqui para ser alcançada, não conhece Jesus, não tem presença evangélica no meio deles, é uma tribo canibal que pratica o canibalismo, está aqui do nosso lado. A igreja no Equador ela é muito sem força, é 11% da população, e é também concentrada nas grandes cidades do Equador.
Por exemplo, você tem muitas tribos na Amazônia, na parte da Amazônia do Equador, que até hoje não tem notícia de que o evangelho chegou lá. Então o Equador é um grande desafio, é um país maravilhoso, é um povo muito bom de você lidar com ele, é um povo parecido com o povo brasileiro, acessível ao evangelho, as portas estão abertas, mas eu não sei porquê, eu não sei explicar, deveria saber, mas eu não sei explicar por que a igreja brasileira ainda não focou no Equador, porque é um desafio aqui do nosso lado, né? Existe hoje no mundo 4.000 povos ainda não alcançados, né? E existe 3.000 povos que estão totalmente perdidos, que nunca ouviram nada sobre o Evangelho. Esses 4.000 povos não alcançados, né, significa não alcançado porque não tem uma igreja ali, não tem uma igreja estabelecida. Talvez alguém já foi lá, rodou um filme, falou de Jesus, mas não tem uma presença da igreja ali cuidando dessa comunidade. E não evangelizou, né? Isso. Assim, propriamente dito. Né? Agora, os 3.000 estão perdidos, sem nenhuma referência. Né? Então, o foco da igreja precisa ser missões. Pastor Geraldo, a igreja brasileira tem desempenhado bem o seu papel missionário focado na volta de Cristo? Não. Por que não? Porque, na verdade, queridos, nós não construímos na igreja brasileira uma ideia, o desafio de missões. Não é? Pra você ter uma ideia, a igreja brasileira, ela oferta em missões, em povos não alcançados, menos de 1%. Menos de 1% da renda da igreja brasileira vai para povos não alcançados. Na verdade, a pessoa se converte, ela passa por um processo, se batiza, se torna membro de uma igreja, mas as igrejas promovem pouco missões, falam pouco de missões. Porque muitas pessoas não entendem que está totalmente relacionado, a segunda vinda de Jesus está totalmente relacionada com missões. Então, queridos, entenda bem, parece ser estranho isso, né? Mas não adianta nós clamarmos, Maranata, vem Senhor Jesus, se nós não formos às nações. Sim. Se a igreja não sair do lugar que ela está, se ela não partir na direção dos povos para evangelizá-los. Ótimo. E, pastor, fala pra gente, como a gente faz o estralar, o despertar dos jovens para fazer missão? Porque o jovem tem que amar a missão, não é uma coisa obrigatória, ele tem que amar fazer, não é isso? Como despertar, como prepará-los para fazer missão? Primeiro, uma cultura gasta-se 1000 anos para você estabelecer uma cultura. E gasta-se outros 1000 anos para você destruir essa cultura. A cultura é uma coisa que tem muita força. Para você ter uma ideia, né, nós já estamos há mais de 2000 anos de Cristo, do Império Romano, e o Império Romano até hoje está influenciando o Brasil, está nos influenciando com a sua cultura. Então não foi criado na igreja cristã no Brasil a cultura de missões. A criança aprendeu muito pouco, o jovem cresceu na igreja vendo muito pouco a respeito de missões. Então, primeiro, nós precisamos falar mais de missões. Ele precisa entender que o mundo não é apenas essa igreja evangélica que tem no Brasil, que existe um mundo lá fora que precisa ser ganho. O jovem, outra coisa que ele precisa entender, que é importante, porque na cabeça do jovem está assim, ó, eu vou estudar, eu vou alcançar uma profissão boa, um negócio, uma empresa, desenvolver negócio, vou ficar rico, vou me dar bem. Ok, você pode fazer isso. E você pode fazer isso e fazer missões. Sim. Né? Existem muitos países, eu vou te dar um exemplo. A Costa Rica. A Costa Rica tem a segunda melhor educação do mundo, você sabia disso? Só perto dos Estados Unidos. É um país da América Central. Uau. Tem oportunidade de negócio excelente para o jovem. E é um lugar que é estratégico para missões. Porque ali você tem a Guatemala, você tem a Honduras, você tem o Panamá, você tem outros países aqui da América do Sul, dali para você ir para a América, para você ir para o México. Né? Então, o jovem ele pode ir para um país desse, estudar, desenvolver um negócio e ser útil. Né? Então, eu acho que missões e business, missões e negócios precisa ser despertado no jovem. Você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, você quer ser um cara de sucesso? Você pode, mas ao mesmo tempo você pode e deve fazer missões. Deixa eu me dar mais um minuto. Sim. Por exemplo, tem a Nova Zelândia, é um país maravilhoso. Estude sobre a Nova Zelândia, você que é jovem. A Nova Zelândia tem uma necessidade hoje, sabe de quê? De jovens cristãos. Porque você vai nas igrejas da Nova Zelândia, tem lá aqueles velhinhos de 70 anos, de 60 anos. Os jovens do país não querem saber do evangelho. E é um lugar excelente para você estudar, para você desenvolver negócios. É um país maravilhoso para você morar, primeiríssimo mundo, e tem muita necessidade de pregar para os jovens que não querem mais ir para a igreja. Rafael,
Eu me lembro, quando surgiu a Catedral da Família, nos anos 2000, eu fui para a Catedral em 2001 para 2002. E na lateral direita do púlpito, na lateral esquerda do púlpito, mais exatamente, existia um globo com a luzinha. Então, fazia parte do culto orarmos por missões. Uau. E nós tínhamos um pastor que sempre escolhia uma nação. Então, todos os cultos se orava por uma nação. Uau. Se dava os dados estatísticos da catedral, dava o dado estatístico daquele país e se orava por aquele país. Isso faz com que, justamente isso, pastor, com que as igrejas comecem a despertar por missões, orar, interceder por um país ou outro. Então, a cultura começa a gerar. Igual a Ana Júlia falou aqui sobre como despertar nas igrejas, você começa a trabalhar da criança, porque quando ela ficar jovem, ela já sabe qual que é o papel dela. Por isso que eu acho interessante o projeto da Casa de Esperança ter escola, porque é da escola para frente. Ô Rafael, Ana, uma coisa muito importante, Adriano, para nós entendermos. Missões não se faz apenas indo. Missões tem 3 bases, né? Você pode orar, você pode ofertar e você pode ir. Importante é você estar envolvido, não é? Às vezes Deus chamou você para colocar os joelhos no chão. Às vezes Deus chamou você como empresário para colocar na obra de Deus. Acabamos, aquele jovem que gravou aqui, ele me falou um pouco sobre isso, que tem desejo de ofertar na obra de missões. Mas você pode também ir comigo na África, você pode ir comigo lá na Índia, você vai ficar bem lá, cara, nessa barra. O nosso programa, infelizmente, chegou ao final. Queria agradecer a sua participação, pastor, e as suas considerações finais. Bom, eu espero que a igreja brasileira seja mais despertada, que os jovens sejam mais despertados para essa pegada de missões, né? Quero repetir, missões está ligado, extremamente ligado com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Ele diz que quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Faça missões, se envolva, ore, oferte, e se você quiser ir, fale comigo, vou dar um jeito de mandar você lá para o norte da Índia, para você pregar o evangelho num lugar assim legal, que qualquer momento você pode ver Jesus a cores. Amém. É isso, né, Rafael? O programa hoje foi intenso, não foi? Foi muito bom, muito obrigado por cada um que esteve com a gente. Muito obrigado mesmo, vocês são muito importantes para nós. E só lembrando vocês que todo sábado às 20 horas na Alameda Ricardo Paranhos, número 728, nós te esperamos lá no nosso culto Catedral Jovem. Você é muito bem-vindo, Deus te abençoe. E nós temos, Rafael, um grande desafio ali na Catedral da Família. Realmente focar e trazer maturidade para os jovens, porque a igreja ela tem uma estrutura para poder levar missionários. A igreja já tem um trabalho, uma visão missionária muito grande e muito rica. Mas nós temos um grande desafio, Rafael, trabalhar os jovens ali para enviar para as missões. E aguardamos você todos os cultos, todos os sábados às 20 horas. E se liga nas nossas redes sociais, porque todo dia tem posts para edificar a sua casa e a sua família. Até o próximo programa. Tchau, Tchau. galera. Até mais.